Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 23 de maio de 2026. Vamos aqui para mais um vídeo, trazendo hoje um tema também bastante atualizado. Eu poderia resumir numa frase: a tempestade está sobre nós. Não a tempestade climática como conhecemos, mas a grande turbulência energética a qual a Terra está passando agora no final da sua transição planetária. Essa energia, essa turbulência que está sendo mexida, traz à tona aquilo que estava muito bem escondido. Está trazendo para a superfície aquele lodo do fundo do oceano, do fundo dos lagos, do interior da Terra. Tudo aquilo que o ser humano, principalmente, escondeu por longos milênios. O planeta em si faz a sua transição de uma forma maravilhosa, magnífica, perfeita, harmoniosa. Mas o grande problema são as consciências dos humanos que aqui estão. É como aquela escola que quer mudar algumas regras, mas muitos alunos se rebelam e não aceitam, porque tira os seus privilégios, tira eles da zona de conforto. Vai contra os seus interesses, mesmo que o objetivo de cada um estar ali seria o aprendizado, eles não estão interessados no aprendizado, estão interessados nas vantagens, naquilo que lhe traz benesses. Os humanos da Terra estão aqui como alunos desta escola. E muitos ainda não entenderam que só estão aqui para aprender e daqui não se leva nada a não ser o aprendizado. Não vão carregar as carteiras e as cadeiras e os materiais que pertencem à escola e nem vão carregar o patrimônio da escola, apenas o diploma da aprovação ou da não aprovação. Obviamente, se não for aprovado, não se diploma. Mas hoje também a coisa está tão rasteira que não tem mais suporte certas coisas, porque o que importa mesmo para muitos alunos desta escola não é o aprendizado. É o final de um tempo, o final de um ciclo. Tudo que esta escola da Terra poderia oferecer às almas que aqui vieram em aprendizado, ela ofereceu. Mais ou menos esta humanidade presente hoje neste planeta está aqui há 1,5 milhão de anos. São as informações que são passadas pelas consciências superiores. Obviamente não há estatística registrada sobre isso, porque temos pouco conhecimento da nossa pré-história. Mas não importa isso também. O que importa é que nós temos que levar em conta que somos uma consciência em evolução. Ou nós evoluímos agora para um patamar acima, um nível acima de frequência, chamada de quinta dimensão de consciência, ou então vamos ter que continuar neste patamar de terceira dimensão de consciência, no mundo de provas e expiações. Temos falado bastante dos exilados de Capela, os exilados da Terra. Quando há uma transição planetária, aquela humanidade presente é como uma escola que dá a aprovação para a parte dos seus alunos e a outra parte que não está pronta tem que ir para uma outra escola. Estamos neste patamar agora e sentimos no dia a dia as energias em ebulição. Por isso chamamos de tempestade. Uma tempestade eletromagnética, psíquica, uma tempestade energética, não de nuvens e chuva, eventos e raios como conhecemos,
uma tempestade de consciência, um rebuliço desde as entranhas do planeta até a superfície, incluindo a sua atmosfera. Tudo está sendo removido. Aquele lodo que está no fundo do oceano vai vir à superfície para ser retirado, removido definitivamente deste planeta. Isso significa que aquelas energias que guardamos nos porões da nossa consciência, lá no subconsciente, as experiências de vidas passadas, aquilo que não queremos nem mexer porque traz à tona muita coisa desagradável. Mas não tem outro jeito. Estamos passando a limpo a nossa história, como foi dito num vídeo recente. Estamos corrigindo as últimas frases, a pontuação, e escrevendo e concluindo a última página. Ou fazemos isso ou ficamos com o livro incompleto. E a tempestade energética vem para favorecer e não para prejudicar quem quer que seja. Vem para ajudar, trazer condições para que possamos concluir esta caminhada evolutiva. Por isso dizemos também, não entre em desespero, porque há momentos que as nossas pernas começam a fraquejar, porque estamos cansados dessa caminhada. Estamos já exaustos, às vezes até desanimados, porque parece que não vemos o fim, embora a luz já apareça lá no final da caminhada, mas parece que está tão distante. Está demorando muito, como alguns dizem, e isso provoca um certo desânimo, um certo desespero. E para complicar um pouco mais, a nossa alma também está dando pausas. Talvez seja em função desse cansaço, desta longa trajetória percorrida, mas também seja para ganhar um pouco de tempo, um pouco de fôlego, para dar os últimos passos, porque são mais duros também, mais decisivos. Às vezes é preciso alargar bem o passo, porque essa passada transpõe um obstáculo que está no caminho. Temos ainda alguns obstáculos, algumas pedras no caminho a seguir, embora estivéssemos já cientes de que estamos na reta final de chegada. E nesta reta final, como qualquer competição, todo o fôlego às vezes é necessário. Então muitos de nós sentem uma certa pausa, e isso dá a impressão de desistência, e não é verdade. Essa pausa talvez seja exatamente para dar o máximo agora, no que vem pela frente. É comum ouvir relatos de pessoas dizendo: eu não consigo mais nem concentração para meditar, para fazer uma prece. Parece que eu começo a prece e a minha mente embaralha tudo e some até a oração. Começa a oração e já estou pensando numa outra coisa. E é verdade. É verdade porque agora nós estamos nesta pausa, neste relaxamento. Não é uma coisa ruim, mas parece que nós estamos piorando a nossa condição de consciência. Eu estava tão animado, estava aprendendo, estava adquirindo e agregando informações e agora parece que quase nada tem sentido. Veja se você não está nesta situação. Ao invés de se desesperar agora, pelo menos
entenda que é uma pausa necessária. Aproveite, relaxe, descanse, se prepare para talvez a última passada. A transposição da bandeirada final. Nós temos ainda alguns anos, talvez muito poucos anos, para ver a troca dos sistemas, e esta troca vai ser definitiva, não é vai trocar agora, depois volta como era. Não. O que mudar daqui para frente não volta mais. Já falei também sobre isso num vídeo de poucas semanas. Aquilo que for feito agora como escolha será definitiva. E tudo está assim neste planeta. Os sistemas vão ser resetados, multiplicados ou divididos, mas vão mudar para o melhor. Vão estar numa nova direção, porque lá adiante não tem mais volta. Se antes haviam círculos, curvas e retornos, agora não. É uma transposição sem retorno. Por isso, a tempestade está sobre nós, para proporcionar a energia suficiente e necessária para que cada ser humano, cada ser senciente deste planeta, e a própria consciência de Gaia, possa fazer esta passagem definitiva. São os ajustes mais importantes da transição planetária. Tanto é que algumas informações que são chegadas dizem que há grandes naves-mães no auxílio agora da Terra. Neste momento importante de transição planetária, naves enormes, embora ainda camufladas e não podemos vê-las porque não é o momento, embora algumas pessoas até conseguem ver. Porque naves extraterrestres só se mostram para quem acredita, confia e não tem medo. Aquele que tem medo, aquele que não acredita, aquele que não confia, não vai ver. Porque ninguém está aqui para assustar quem quer que seja. Os nossos irmãos galácticos que nos amparam, eles não têm interesse em aparecer para ganhar status, eles não têm ego e também não querem causar nenhum problema, nenhum transtorno, tanto que estão aí para ajudar neste ajuste energético do planeta. A Terra é protegida por uma malha magnética, uma grade magnética formada de meridianos, chamados de linhas lei, onde há portais dimensionais estratégicos, chakras, como os chakras de um corpo humano, espalhados em todo o planeta, em toda a superfície do planeta. Não importa se é terra firme, se é água, se é montanha, se é pântano. Os chakras estão onde devem estar, porque são pulsações energéticas. O planeta Terra, como consciência, recebe essa pulsação energética que vem através do nosso Sol, que é o espelho do Sol central cósmico. Traz a energia, recebe pelos seus chakras e emite de volta a sua energia para a transmutação. Essas naves estão espalhadas em vários lugares, são dezenas. Isto falando em naves mães enormes. Tem algumas muito maiores do que o próprio planeta Terra. E aqui não estamos querendo convencer ninguém, nem pedindo para que acredite, apenas entenda que as mensagens são essas. Cada um faça uso do jeito que quiser. Mas estas naves estão equipadas com
instrumentos e seres para ajustar os movimentos telúricos do planeta, que são os responsáveis pela limpeza e pela transformação energética do planeta Terra. Se não fosse essa proteção, teríamos um excesso de eventos telúricos, como terremotos extremos, furacões extremos. Embora sempre houve alguns eventos climáticos muito grandes, mas sempre dentro de uma certa área, mas numa transição planetária como agora, numa troca energética tão importante, poderia haver eventos tão extremos que colocariam em risco a própria humanidade da Terra. Nós temos os exemplos de Lemúria e de Atlântida. Naquela época não houve a proteção porque não era necessário. Aquela civilização era preciso ser extinta. Eram fases. A Terra não estava pronta como um todo. A massa crítica de consciências não estava suficiente para uma transição planetária e uma ascensão para a quinta dimensão de consciência de uma humanidade, como agora. Agora nós estamos dentro de um movimento galáctico. A nossa galáxia faz a sua reposição, o reposicionamento de cada planeta, de cada estrela, dentro de uma margem energética. Como foi dito algumas vezes, tudo muda mais ou menos uma oitava. É um movimento natural. Um movimento natural de evolução de mundos. E não há ninguém, não há nenhuma força dentro deste planeta que possa impedir este reposicionamento energético do nosso planeta Terra, por exemplo. Uma vez que a Terra é reposicionada, a sua energia muda de tal forma que nada mais será como antes. De nada vai adiantar alguns poderosos construir bunkers, se esconder embaixo do solo da Terra, não vai resolver. A energia da Terra vai mudar na sua superfície, no seu astral, na sua atmosfera e também no seu interior. Não há como separar essa energia. Porque a energia vem espelhada pelo nosso Sol e ela rebate lá no núcleo de cristal da Terra, lá no seu centro. Não há como evitar que tudo mude. Por isso chama-se a tempestade. A tempestade eletromagnética, psíquica, uma tempestade de luz. E nós temos ali já algumas provas disso. Quem acompanha a ressonância Schumann está vendo como a frequência está se mantendo elevada, porque depois do final da transição, a ressonância Schumann estará fixa em torno de 50 Hz. E todos que entendem da ressonância Schumann sabem que há mais de 70 anos, quando foi feita essa régua pelo próprio Schumann, a ressonância estava fixa em 7,83 Hz. E tivemos agora, nos últimos anos, principalmente 2012 para cá, essas oscilações. E temos picos até de 100. Mas ela vai estabilizar. Por que ela está com esses picos altos e baixos? Porque quando você compara uma oscilação, como um badalo de um sino, uma vez acionado o movimento, ele vai oscilar para um lado e para o outro, até estabilizar. E isso também vai acontecer e está acontecendo com a energia do nosso planeta. E uma vez que a energia do nosso planeta muda
tudo o que há dentro do planeta. Essas linhas-leis, elas são caminhos energéticos, como os nossos chakras que estão ligados entre si, através dos nadis. Quem estuda os chakras sabe que nós temos 7 chakras principais, mais ou menos acompanhando a coluna vertebral, que estão ligados pelos nadis, que são 3 também, Ida, Sushumna e Pingala. Depois temos o vaso governador e o vaso concepção, que faz o círculo através da nossa boca, dos 2 dentes, bem no centro da dentadura. Um segue dos dentes para a cabeça, faz a volta no cóccix e sobe pela frente do corpo, terminando nos dentes inferiores também, no centro da boca. E o outro faz o movimento contrário. Temos também os meridianos. Os meridianos que passam pelos chakras, pelos nadis e pelo vaso governador e vaso concepção, e se cruzam. Cada corpo humano tem, em média, 80.000 pontos, chamados mini-chakras. É onde se cruzam os meridianos. Quem estuda a acupuntura sabe exatamente onde esses meridianos se cruzam e sabem como mexer na energia através das agulhas, porque vai dar choques energéticos e vai mudar aquela frequência energética. Por isso a acupuntura tem poder curativo também, porque tudo é energia. As linhas-leis fazem esse trabalho no planeta. Alguns povos antigos sabiam, tinham muito conhecimento, principalmente aquelas raças vindas de planetas mais evoluídos, como os maias, por exemplo. Eles tinham muito conhecimento. Os maias são pleiadianos também, porque Maia é uma estrela das Pleiades. E eles sabiam os pontos exatos energéticos da Terra e criaram, provavelmente na sua época, pirâmides, templos, vórtices. Eles seguem linhas. Hoje quem se interessa e estuda isso, nota que são linhas mais ou menos retas, como os meridianos do nosso corpo. E se cruzam. Onde eles se cruzam, há portais. E essas naves agora elas estão trabalhando na organização energética do planeta para que não haja mais tumulto do que já temos dentro da nossa história conhecida. Por isso, a transição planetária está na nova linha de tempo do não-Armagedon, porque a Terra não precisa passar pelo Armagedon. Estava previsto o Armagedon caso a humanidade não conseguisse a massa crítica necessária de consciências elevadas para manter essa energia, porque nós somos ancoradores também dessa energia. Nós somos como antenas. Recebemos dentro de nós temos os nossos chakras, nós temos as nossas linhas-leis, que são os meridianos, nós temos os nossos núcleos de cada célula conectada com o átomo semente divino, que é o nosso eu superior, que está ligado diretamente à fonte criadora, ao sol central cósmico. Nada está desconectado, nada está separado, nada está fora do propósito maior. O que adianta certas pessoas, certas autoridades, certos poderosos do planeta querer impedir uma transição planetária? Impedir que haja divulgação dos extraterrestres, impedir que a humanidade saiba da verdade. Não vão conseguir, não adianta. Por isso, relaxe, não entre em desespero.
A tempestade está sobre nós para remover toda essa sujeira, toda essa energia maligna criada primeiramente pelos arcontes que invadiram a Terra, mas depois mantida e sustentada pelos humanos encarnados, pelas almas encarnadas que se comprazem no mal, que são os seus representantes das trevas. Temos ainda essa limpeza para finalizar. A remoção das almas perversas está acontecendo e vai terminar antes de 2030. A Terra precisa finalizar o seu processo. Poderíamos ter feito um pouco antes. Essas energias estavam já disponibilizadas para o planeta Terra já em 2000. Mas alguns eventos criados pelos da não-luz provocaram um atraso. E tentam atrasar ainda hoje, através de narrativas de desgraças, de tragédias, de coisas ruins para baixar a frequência coletiva. Por isso, nós vemos a divulgação de tantas notícias ruins que desesperam ainda mais as pessoas. Porque quando alguém entra em desespero, entra no medo, a energia baixa e diminui a potência coletiva para manter a frequência do final da transição planetária. É um argumento, uma possibilidade que alguém acredita, mas não há sustentação disso. A força que vem agora para a Terra é maior do que qualquer força coletiva, até porque a sombra tem pouca força. Quem tem realmente força é a luz. Basta uma pequena massa crítica de humanos para manter a frequência elevada e afirmar, incorporar e concluir o processo da transição. Temos, após 2030, em torno de 2, 3 décadas para fazer os ajustes finais, mas já sem a necessidade de tanta turbulência. Porque é como uma casa que foi demolida, daí começa a reconstrução. O entulho já terá sido removido, o terreno limpo, as estacas fincadas e a base pronta para o erguimento da nova estrutura. Teremos um tempo maravilhoso pela frente, mas precisamos estar atentos nesses 2, 3, 4 anos até finalizar esta turbulência magnética que na maioria das vezes nem era ou nem seria necessária, mas são escolhas. Cada alma encarnada tem a sua escolha e tem o seu peso energético também. Mas como algumas escalas explicam, uma consciência elevada tem poder de milhares ou milhões, comparados com aqueles que não têm a consciência elevada. E é isso que nós precisamos confiar, entender e fazer um pequeno esforço para colaborar, ajudar. Porque o que está por vir é simplesmente maravilhoso. Nós temos a informação também de que temos toda a segurança necessária. Ninguém vai passar o que não precisa passar. Onde há um perigo iminente de um terremoto muito forte, onde há o perigo de um conflito que possa haver a utilização de armas nucleares, lá estarão os nossos protetores com suas naves, camufladas, obviamente, trabalhando para equilibrar as energias. Por isso, não entre em desespero, mantenha o equilíbrio
pois o plano divino é soberano, não há o que temer. Por mais que pareça que tudo está indo para o buraco, como se diz, lembre-se que vai para o buraco aquilo que não serve para a nova terra, e não o contrário. Vamos entender a remoção deste lixo eletromagnético, psíquico, maligno que dominou o planeta por muito tempo. A remoção agora vai causar um pouco de tumulto, porque há resistência, mas nós temos que entender que tudo será dentro da perfeição do plano divino. Só temos que compreender, aceitar e fazer a nossa parte. Vamos colaborar com boas emanações energéticas, não entrando na narrativa do desespero e do medo, porque a última arma que ainda é utilizada contra nós é a narrativa que causa medo, preocupação, insegurança. Quem é que está com problemas? Aqueles que vão deixar de existir na nova terra. Não é você, não sou eu. Nós fizemos a nossa parte e é o que basta. Aconteça o que acontecer, a alma é imortal, a alma é livre para suas escolhas. Não há como aprisionar uma alma livre. Pode-se aprisionar uma alma trevosa, porque ela é pesada, ela não tem muita mobilidade. Ao desencarnar, ela não sobe, ela fica rasteira ou rastejando aqui na superfície, no umbral baixo. Embora agora nem isso mais esteja acontecendo, porque elas são removidas, porque é tempo de limpeza. A evolução dos mundos não depende somente das suas humanidades. A Terra faria a sua evolução agora, a sua transição, independente da humanidade. Mas a humanidade é o que mais importa. Porque numa escola não importa as paredes, o telhado, o piso, as divisórias, o que importa é o que ela deixa de legado. O legado que uma escola deixa para seus alunos é o legado que a Terra está deixando para a sua humanidade. E juntos, Mãe Gaia, com seus filhos humanos, vão estar numa consciência mais elevada, numa dimensão mais elevada, numa frequência de quinta dimensão de consciência. Saindo do mundo de provas e expiações para o mundo da regeneração. E é nisso que nós temos que nos agarrar. Por isso, não entre em desespero. São os ajustes agora necessários para firmar o tempo novo que chega. Nós tivemos aqui duas oportunidades importantes dentro da história da Terra. Lemúria e Atlântida. Na época, nesse ciclo, a evolução chegou num ponto bastante elevado, mas faltou consciência. Faltou frequência nas consciências. Faltou massa crítica. Por isso, aquelas civilizações foram extintas para recomeçar uma nova base. E agora estamos nesta fase final desta última experiência, essa última base energética e de consciência deste planeta e desta humanidade. A Via Láctea, a nossa galáxia, está em movimento e não pode esperar que um planeta se atrase, porque tudo é sincronizado. A Terra não tem mais tempo, não tem escolha, não pode agora ficar para trás e os restantes dos mundos que compõem esta galáxia não podem esperar. Por isso, a tempestade está sobre nós para fazer esse movimento, esse impulso definitivo do nosso planeta rumo à quinta dimensão de consciência. A Terra é o último reduto
das trevas nesta galáxia. E daqui serão extintas para sempre na nossa Via Láctea. Vamos confiar. Mesmo que a tempestade esteja sobre nós, não entre em desespero, porque tudo está sendo sacramentado, finalizado, para o nosso bem e de toda a humanidade. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.